Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje vamos começar com um questionamento, né? O que acontece com o tempo quando o objeto da paixão desaparece? Ele para. Já parou para pensar nisso? Né? A vida deixa de fluir e você se torna em um náufrago, em um deserto de horas que não passam de jeito nenhum. Pois é, essa canção que a gente vai falar hoje, vai analisar em todos os seus aspectos, inclusive na letra, fala disso, né? Muita gente pensa que essa música é sobre amor simplesmente, mas na verdade é uma canção sobre desespero, né? Uma canção sobre falta, uma canção sobre angústia, uma canção que está tratando essa questão sim amorosa, né? Mas dessa forma mais desesperada. Né? Eu estou falando da canção Oceano, do Djavan, uma belíssima canção, talvez a canção mais famosa dele, ou uma das mais famosas, né? É, e se você ouvir lá a original, tem solo do Paco de Lucia, e é muito legal, né? Enfim, vamos falar então de Oceano de Djavan. Já vou adiantando aqui que é uma canção que harmonicamente é muito rica, não é tão simples assim. A gente vai fazer aquela análise que a gente costuma fazer aqui, vamos olhando a partitura, vamos vendo as coisas aqui, né? E, e vamos tentando decifrar aí essa harmonia, essa composição que o Djavan fez. Eu já vou adiantando também que aqui a gente tem uma partitura escrita até de uma forma meio simplificada, né? Porque o Djavan ele canta com uma rítmica um pouco mais rica do que isso aí, né? Vocês podem observar aqui então, né? É, aqui a gente pegou aqui o arranjo do Daniel Silveira e do Rodrigo Pellegrini, né? Vocês podem consultar aqui para deixar os créditos bonitinhos, né? A canção está numa métrica ternária, ou seja, aqui no caso 3/4, aqui é um arranjo para piano, né? É, E aqui a gente tem como armadura de clave, né, dois sustenidos, portanto temos aqui um Ré maior. Né? Por que não é Si menor? A gente até tem inflexões aqui para Si menor, mas em geral ela está em Ré maior. A gente não vê muito o Lá sustenido acontecendo aqui. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Tá muito pequenininho, né? Dar uma ampliada aqui, que eu acho que vai melhorar a nossa visualização aqui das coisas. Então vamos lá, vamos ouvir aqui esse comecinho e já vamos falar da harmonia e falando aqui da letra e do que está acontecendo aqui, como que a letra se comunica com isso que o Djavan escreveu aqui, que é muito legal. Tudo é muito bonito nessa música, na minha opinião, claro. Então vamos lá. Beleza. Então aqui, esse primeiro trecho que vocês viram, que vai até o compasso 16, né, a gente vai ter a nossa primeira, não é a primeira frase, né, a primeira seção da música, ela se repete, né, com como se fosse uma linha ali depois, tem uma pequena diferença ali, né, mas é a primeira seção, né, então a gente vai ter aqui, assim que o dia amanheceu lá, né, deixa eu tocar, assim que o dia amanheceu lá no alto da paixão, dava pra ver o tempo ruim. Cadê você, que solidão, esquecera de mim? Então essa é a parte um, digamos assim, né? E aí a gente vai ter aqui umas frases, né? Bom, aqui a gente começa com o acorde da tônica, Ré com sétima maior, né? Aqui a cifra que ele usou aqui, adotou, é uma cifra mais americana, né? Mas tudo bem, sem problema, dá para entender.
Primeiro grau, quarto grau, quinto grau, né? Que é um Lá com a 13ª, né? Lá com sétima e 13ª. E aqui tem uma coisa aqui que eu vou discordar dos meus colegas aqui, mas tudo bem. Não sei se o Djavan fez assim. É só uma questão minha, né? Eu não chamaria isso aqui de si bemol diminuto, eu chamaria isso de Lá sustenido diminuto. Por quê? Porque esse acorde, ele prepara para o si menor. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo uma modulação para o grau, para relativo, né? O relativo de Ré maior, que é o si menor, né? Então, eu chamaria de Lá sustenido diminuto, é uma questão de enarmonia, mas teoricamente fica mais preciso, digamos assim, né? Preciosismo meu, mas para vocês aprenderem aí. Então aqui a gente tem a primeira frase, né? Assim que o dia amanheceu lá no alto da paixão. Isso aqui é a primeira frase, né? Dava para ver o tempo ruir. Cadê você que aqui é outra frase, né? Mais 4 compassos, né? 1, 2, 3, 4. Então, vamos entender aqui, né? Eu fiz aqui a dominante, né, do Ré, só que eu não resolvi no Ré, né? Eu fui e continuei fazendo uma outra dominante, né? Eu fiz a dominante do Si menor, né? Então eu eu acrescentei esse Lá sustenido aí, né? Se você pegar um Lá com sétima, ó, violão para os violonistas aqui, ó, Lá com sétima, você botar aqui o Lá sustenido, vira esse acorde, né? Então ele aproveitou aquele acorde, botou ali o Lá sustenido e fez esse dominante secundário aí para o Si menor e fez a modulação, né? Essa modulação dura pouco tempo, né? Que aí vai vir esse clichê aqui que ele é lindo, né? Aqui também é o arranjo dele, tá, gente? Eu não vou aqui, né, de forma alguma achar ruim, não é ruim, é só uma coisa que eu faria, né? Não sei se o Djavan fez também. Mas eu não colocaria Si menor com sétima aqui. Eu faria o desenho cromático, né? Qual que é esse desenho cromático? Si, Lá sustenido, Lá, Sol sustenido. Vocês vão entender, né? Vou vir de um pouquinho de antes, né? Tudo, tudo da paixão, né? Dava pra ver o tempo ruir. E aí, faz esse cromatismo, isso é um clichê que rola muito, né? Vou ver lá o Pra Lennon McCartney, tem. Enfim, outras músicas tem. Um clichê lindo e cromático que vai acontecendo ali. E aí, a gente desemboca nesse Si menor 6 aqui, né? O que acontece aqui no Si menor 6? Se vocês repararem, o Si menor 6, ele vai ter o trítono, né? Ré, Sol sustenido. Esse Ré e Sol sustenido aqui, ele vai resolver no Lá menor, que vem logo a seguir, né? Então o que acontece aqui? Ele funciona como se fosse um Mi com sétima. Só que meio disfarçado aqui, né? Não tem essa movimentação aqui? Então, há uma movimentação, né? Então aqui a gente tem outra frase. Essa aqui, ó. Dava pra ver o tempo ruir. Mais 4 compassos. E aí esse Lá menor com sétima, ele entra como 2, 5, 1, né? Do quarto grau. Que ele vem aqui, Lá menor, Ré com sétima. Lembrando que a música está em Ré maior e aí o Ré com sétima, né? Ele é o quinto do quarto, né? O quinto do quarto grau, né? Então é o dominante secundário do quarto grau. O quarto grau seria o Sol com sétima maior, né? Só que uma coisa que também é muito comum, né? É a gente fazer o quarto grau menor. Esse acorde de empréstimo aqui, né? Da tonalidade menor mesmo, né?
Então ele faz isso, em vez ele faz esse 2, 5, 1 do quarto grau, só que já vai para o quarto grau menor. E continua fazendo 2, 5, 1, que iria para um Fá maior, né? Se a gente fosse seguir aí a... Só que não, ele não esqueceu que ele está em Ré maior. Então ele vem, faz o Sol menor, Dó com sétima, e ele cai no Fá sustenido menor com sétima. Que aí ele está voltando de uma forma brusca, claro, mas ele está voltando para a tonalidade original, porque esse acorde ele está ali, ele é o terceiro grau da... E tem função tônica, né? Terceiro grau do campo harmônico de Ré maior. E aí, Si com sétima, que aí começa uma sequência de dominantes secundários, né? Si com sétima, Mi com sétima, que é o quinto do quinto, Lá com sétima, que é o quinto, e aí fecha a cadência, porque essa é uma cadência dominante. E aí o que acontece? Volta a frase. Enfim, de tudo que há na terra, não há em lugar nenhum. Não lembrei a letra, tá, gente? E nem a harmonia aqui. Então, essa sequência de frases forma então esse período, essa junção desses dois períodos, né? Vai ter aí então a nossa parte A, digamos assim, da música, né? Vou seguir ela aqui, vai ser uma repetição, mas aí a gente vai até onde... Beleza. Aí acabou a minha parte 1, meu A, minha parte A, né, do jeito que vocês acharem melhor de falar. E aí vem a parte dramática da música, e aí é onde tudo se conecta, né? Onde a letra e a música conversam, né? Então, esquecer um pouquinho da harmonia e falar um pouco da letra aqui, né? Porque se a gente for ver essa letra, é uma letra que está falando do, do sofrimento que é a pessoa ficar sem essa outra pessoa que ele está ali apaixonado, né? Que ele ama, que ele gosta, que ele quer, né? Então, lá no Maré da Paixão, né? Dá para ver o tempo ruir, né? O tempo tá se esgotando, tá desaparecendo, ele não passa, ele não anda, né? Cadê você, que solidão, esquecera de mim, né? Então a pessoa fica naquela angústia, naquela espera, naquele desespero, naquela coisa ruim, né? Enfim, tudo que dá na terra não há em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar, ou seja, nada vai crescer, nada vai mudar, nada vai acontecer enquanto você não chega, porque essa espera está sendo muito sofrida, né? Então, se a gente for ver até na filosofia, vai ter gente que vai falar, né, autores que vão falar sobre essa coisa do tempo cronológico e o tempo íntimo da pessoa, né? Eu não sei se é bem esse termo, eu até dei uma lida sobre isso, mas o tempo individual de cada um versus o tempo do relógio, né? Então, às vezes, no relógio não está passando e a gente está sentindo isso. Eu acho que todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida, né? Provavelmente você também já tenha sentido isso. Escreve aí se você já sentiu isso. E aproveita e curte esse vídeo, porque tá bem legal falar sobre essa música. Bom, então aí chega nesse ponto culminante não, esse ponto de tensão, né? Que ele vai vindo aqui, ó. Ele pode até fazer, né, isso aqui, ou isso, né? Mas dá esse ponto de tensão forte aí, porque é uma cadência dominante, né? E aí
é, ninguém sabe o que eu sofri. E aí, com essa frase, ninguém faz o que eu sofri, porque essa música ela fala de sofrimento, vai vir então essa outra parte da música que é extremamente expressiva e que conversa com a letra de uma forma absurda, né? Amar é um deserto e seus temores, vida que traz na cela dessas dores, não sabe nada. Errei. É, acabei com o clima, né? Mas enfim, a gente vai ouvir aqui. É, então aqui o Djavan ele usa um recurso extremamente expressivo para demonstrar essa angústia. Duas coisas importantes. A primeira é a modulação para o tom homônimo. Então, o que, que é o tom homônimo? É o tom que tem o mesmo nome. Homônimo significa mesmo nome. Então, a gente estava em Ré maior, né? E depois a gente vem para Ré menor. Né? Então ele vem pro Ré menor. Vamos ouvir, em vez de ouvir eu aqui tocando tudo meio mais ou menos. Ó. Beleza. Então aqui a gente vai ter, ó, deixa eu voltar aqui. A partir desse momento aqui, então, a gente vai ter outra coisa também, que é o ponto culminante da melodia da música, ou seja, a música ela vai ter uma tessitura, né? Na parte anterior, nessa que a gente está chamando de parte A, ou parte um, ele vem de um Lá até um Si, se eu não me engano, né? De nota mais aguda. Até esse Si aqui. Ele vem desse Lá até esse Si aqui, né? Aqui no refrão, ó, ele vem até o Fá, né? Então, ele está usando o ponto culminante da melodia para gerar também esse essa tensão aí, esse desespero, esse canto de angústia, esse canto de dor, né? E o que é muito rico, né? Combina muito com a letra, né? Amar é um deserto e seus temores, né? Ou seja, aquela insegurança, aquele deserto, você não vê nada, tudo, né? É tudo amplo ali, você não sabe o que que tem, você não sabe se você vai chegar num oásis, se você vai morrer de sede, é aquela coisa, né? A música chama Oceano e nessa parte mais dramática dela ela fala de deserto, né? Vida que vai na cela dessas dores, ou seja, está falando das dores, né? Não sabe voltar, me dar teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim e eu oceano. Me esqueço que amar é quase uma dor, né? Então esse é o refrão. Amar é quase uma dor. Olha que frase complicada, né? Porque complicada no sentido de entender mesmo, né? Porque todo mundo busca o amor na vida, né? Quase todo mundo, pelo menos. E E tem esse duplo aspecto, né? Porque quando a gente ama, a gente quer o outro, quer a presença do outro, né? Mas aqui no caso é mais do que isso, é uma paixão mesmo, que a pessoa não consegue nem ficar um tempo sem aquela outra pessoa, né? Mas voltando aqui, então a gente vai ter é, as frases, né? Amar é um deserto e seus temores. Aqui uma cadência, a cadência dominante também, né? Vem aqui o 2-5-1, né? Para no 5, né? Porque a cadência termina aqui e começa a frase de novo, né? É, esse acorde Dó7, ele não. Bom, ele pode até ser o dominante do Fá, né? É, mas, enfim, não fica muito no Fá, né? Logo ele volta, né? Pro primeiro grau. Então, essa frase ela se repete, né? Algumas vezes. E aí vem, não sabe voltar
teu calor. De novo, 2-5-1, né? Cadência dominante de novo, né? Então, não sabe voltar, me dá seu calor. E repete. Então, esse trecho ele adiciona aí realmente essa carga de drama que a música tem. E é um refrão, né, de uma beleza melódica assim, realmente incrível e fica na cabeça, né? Não é de difícil execução, né? Porque é um trecho agudo, né? Se a gente for ver, mas é uma melodia fácil de ficar, né? Na nossa mente, né? E aí aqui no final, né? Pois a música repete, né? Tem o solo lá do Paco de Lucia, aquela coisa toda. A música repete. E aí vem esse trecho aqui que eu quero destacar também, que é o pessoal chama de ponte, né? A parte C, ou até mesmo uma espécie de coda, porque a música termina aqui, né? Aqui tem um outro recurso muito legal que ele usa, que é o seguinte, né? Deixa eu botar aqui para vocês ouvirem, que vai ser assim, né? Beleza. Então a gente vem. Ixi, voltou tudo aqui. Vamos lá de novo, né? A gente vem do refrão, né? Aí ele canta: só sei viver se for por você, né? Só sei viver se for por você, né? Primeiro a letra totalmente é, dramática novamente, né? Tá falando realmente de uma coisa bem forte, né? Bem nessa coisa realmente da angústia a pessoa ela não existe por si só, ela só existe na condição de o outro estar perto, é uma coisa complicada, né? Até possessiva se a gente for ver, né? E isso, bem, acontece, né? Em alguns casos, né? Mas saindo um pouco desse aspecto, falando aqui da música, né? Então aqui a gente tem vindo aqui do Lá com sétima, bemol 9, bemol 13, aí ele vem pro Ré 7/9, né? O Ré 6/9. Sol, Fá com sétima, acorde de empréstimo do tom menor, Sol, sétima maior, acorde do quarto grau, subdominante, Dó com 7, Dó 6/9, acorde do empréstimo também do modo eólio, né, do menor natural, e volta, né? E aí, aqui a gente tem esse trecho aí que ele é mais modal do que tonal, né? Só que tem uma coisa muito interessante, que é essa espécie de picardia, né? O que é uma picardia? Aqui não é isso exatamente, tá? Mas eu aproveito e coloco esse conceito aí para vocês, né? Vamos supor que a música fosse aqui, né? Ré menor, Sol menor, Lá com sétima, Ré menor, né? E que a música terminasse assim numa cadência autêntica, né? Ré menor, se eu terminar essa cadência autêntica de forma picarda, né, com a picardia, significa que eu terminei ela com a terça maior, a terça picarda, né? O Djavan ele meio que faz isso, sabe? Assim, não é bem isso porque a música ela já está em tom maior, né? Ele só retoma o tom que estava na música. Só que esse final ele é meio que misturado, né? Ele mistura as duas coisas, né? Parece que vai concluir, né? E o você, né? Você termina no maior, né? Dando esse entender aí de que pô, terminou bem. Você é o que é o que é
bonito, lindo, que eu quero, que é legal, né? Então esse você, ele dá essa intenção aí de, né, uma coisa especial, né? Uma coisa que eu quero, uma coisa que é pra cima, né? Opa. Então, essa música ela é muito rica em vários elementos harmônicos aí que conversam com a letra, né? Então, a gente observar a letra e o que o autor escreve, compõe ali, é muito interessante, né? Então, queria que você se inscrevesse no canal, deixa aqui nos comentários se teve alguma dúvida, alguma coisa que você queira debater sobre essa música e a gente se vê na próxima. Valeu!